Olá, chicos! Bem-vindos à classe de espanhol. Eu sou a professora Leda Jane. Vamos começar hoje mais uma aula de espanhol aqui no hashtag Fique em Casa Aprendendo. Fique confortável na sala da sua casa acompanhando essa aula. Vocês podem acompanhar posteriormente essas mesmas aulas que nós passamos aqui na TV Educação na plataforma Gonçalves Dias, no portal do estudante, tá? Temos também os podcasts que estão disponíveis no Spotify, disponíveis também na programação da Rádio Timbira, na hashtag Fique em Casa Aprendendo das 16 às 17. Todo dia lá tem um bloco de aulas com professores top para vocês não perderem tempo e continuarem aprendendo em casa. E muito em breve nos encontraremos, nos abraçaremos, estaremos juntinhos em sala de aula, tá bom? E vamos ver o que nós vamos aprender na aula de hoje. Los grados, superlativos, graus do adjetivo, tá? Nós já tivemos a primeira aula de graus do adjetivo falando dos graus positivo e comparativo e agora nós vamos falar do grau superlativo. O que é que nós vamos aprender dentro dos graus, dos grados do adjetivo? Introdução, vamos falar um pouco sobre o que são os grados. Grau superlativo, a sua divisão, superlativo absoluto, superlativo relativo. E os exercícios que sempre a gente faz. Pegaram seu material, seu caderno, caneta, copo de água do lado, lanchinho, para não perder nem um minutinho da aula de hoje. Vamos começar? Bien, introducción. Los grados del adjetivo expresan la intensidad con la que se dan las cualidades de los objetos o de las personas. En español existen 3 grados, el positivo, el comparativo y el superlativo, que a su vez distingue entre el superlativo absoluto y el superlativo relativo. Solo los adjetivos calificativos pueden graduarse. Então, os graus do adjetivo expressam a intensidade com que as qualidades dos objetos ou pessoas são dadas. Em espanhol, eu tenho 3 graus, positivo, comparativo e superlativo. Por sua vez, o superlativo ele vai se subdividir, ele vai se distinguir em absoluto, superlativo absoluto e superlativo relativo, que é o tema da nossa aula de hoje. E apenas os adjetivos de qualificação podem ser graduados. Então, vamos ver aqui, estudar o grado superlativo. Expressa la calidad del ser de una manera intensa. Puede ser absoluto ou relativo. Então, ele expressa a qualidade do substantivo de uma maneira intensa, tá? Reforçando, o próprio nome já está dizendo, superlativo, tá? E pode ser absoluto ou relativo. Superlativo absoluto, o que é isso, professora? Indica o grado máximo de qualidade. Se produce mediante la adición del sufijo ísimo ou ísima al adjetivo, ou incluso mediante la preposición de adverbios como muy e sumamente. Tá? Indica o grau máximo de qualidade. Se produz mediante a adição do sufixo íssimo ou íssima ao adjetivo. E também isso inclui antes da preposição de advérbios como muy e sumamente. Vamos ver aqui. Superlativo absoluto, vamos traduzir. Indica o grau máximo de qualidade, ocorre por meio da adição do sufixo íssimo ou íssima, aqui destacado, tá? Ao adjetivo ou ainda pela anteposição de advérbios, tais como muy ou sumamente. Exemplo. Vamos pegar aqui o adjetivo triste. Pablito está tristíssimo, muy triste. Então, Pablito está tristíssimo. Ou também eu posso colocar Pablito está muito triste. Tanto faz eu colocar tristíssimo como muito
triste. Pablito não é diminutivo de Pablo, tá, gente? É como se fosse o que a gente chama de apelido, tá bom? Superlativo relativo. Nós estávamos estudando o absoluto, vamos ver agora o relativo. Então, expressa a qualidade de superioridade e de inferioridade no seu grau máximo, com relação a outros nomes. Forma-se com as partículas mais ou menos, precedidas pelos artigos el, la, los e las. Voltando bem aqui. Aqui, ó, eu adiciono, tá? O sufixo íssimo ou íssima ao adjetivo, tá? E aqui eu formo com partículas mais ou menos precedidas pelos artigos el, la, los e las. Então, olha, fiquem atentos e anotem a diferença entre o superlativo absoluto e o superlativo relativo, tá ok? Então, exemplo, eu peguei aqui os adjetivos alegre e simpáticos. Então, las más alegres chicas llegaram. Las más alegres chicas llegaram. As meninas mais alegres chegaram. Carlos es lo menos simpático de los hombres. Carlos es lo menos simpático de los hombres. Então, Carlos é o menos simpático dos homens. Olha só aqui, eu tenho o artigo las, tá? Eu tenho a partícula más, que antecede alegres, que é o meu adjetivo. No segundo exemplo, eu tenho também o artículo lo e a partícula menos antes do meu adjetivo. Entenderam? Observações. Alguns adjetivos alteram suas raízes ao formar o superlativo absoluto, por adição de sufixo. Então, aqui eu tenho alguns superlativos que são chamados de superlativos irregulares, tá? Então, vamos ver quem são eles. Amable é o adjetivo amável, que quando ele passa para o superlativo absoluto, ele fica amibilíssimo. Amibilíssimo. Amable, olha a pronúncia. Amibilíssimo. Antigo, antigo. Antigo, antiquíssimo, antiquíssimo. Fiel, 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 fidelíssimo. Livre, livre para livre, librérrimo, librérrimo, tá? Lembra da vibração do R, às vezes a gente, né, librérrimo. Fértil, fértil, fértil. Olha como fica bem diferente. Ubérrimo, ubérrimo para fértil. Amigo, amigo para amigo. Amicíssimo, amiguíssimo. Amicíssimo, amiguíssimo. Pobre, pobre, que é o pobre em português. Pobríssimo, paupérrimo. Pobríssimo, paupérrimo. Eu me lembro de, na minha adolescência, enquanto estudava, ouvir muito uma professora minha de língua portuguesa falando em paupérrimo. Nós também usamos esse termo na língua portuguesa, tá? Não é só na língua espanhola. Suzy é paupérrima, para exagerar, para aumentar, para supervalorizar o grau de pobreza daquela pessoa, tá? Joven, joven. Jovem, jovencíssimo, jovencíssimo. Alguns adjetivos podem ter formas especiais para o superlativo. Aqui já é uma outra versão, tá, gente? Então, aqui eu tenho superlativos irregulares, certo? Aqui eu vou ter outra forma para esse superlativo, são outras palavras. Então, eu tenho positivo, comparativo e superlativo. São os 3 graus do adjetivo. Então, são os 3 graus do adjetivo que eu coloquei numa tabela aqui. Então, bueno para bom, comparativo, melhor, melhor, superlativo para identificar esses aqui, eu posso utilizar óptimo, bueníssimo, muy bueno, el mejor. Óptimo, bueníssimo, muy bueno, el mejor. Todos eles significam isso aqui, tá? Então, positivo, malo, malo, mal. Positivo, no grau positivo ele é malo. No grau comparativo, pior, pior.
para pior. E no grau superlativo, péssimo, malíssimo, el peor. Péssimo, malíssimo, el peor. Pequeno, pequeno. Então, para pequeno, no positivo, pequeno, menor, no comparativo, mínimo, pequeníssimo, el menor. Mínimo, pequeníssimo, el menor, no grau do superlativo. Grado positivo, a palavra grande em português é grande. No grado comparativo, maior, maior. E no superlativo, máximo, grandíssimo e el maior. No grado positivo, alto, para a palavra alto, para o adjetivo alto, alto. Grado comparativo, superior, superior. Grau superlativo, eu posso chamar de sumo, supremo ou altíssimo. Eu também utilizo essas mesmas palavras para a língua portuguesa, supremo e altíssimo, com a diferença que o meu dígrafo é 2 S e aqui em espanhol apenas um. Barro, barro, tá? Para baixo, tá? Quando a gente escuta barro, a gente imagina que seja barro, terra. Não, em espanhol, barro, com J, que tem um som de R, baixo. No grado comparativo, como é que fica? Inferior, inferior. E no grado superlativo, ínfimo, inferior e baixíssimo. Ínfimo, inferior e baixíssimo. Em alguns textos literários, a gente encontra a palavra ínfimo em português. Olha só quem apareceu aqui. Diana Gonçalves veio dar aqui uma dica para nós. Ojo, fique de ojo. Em espanhol, as formas mais pequeno e mais grande são corretas em português. A gente não utiliza mais pequeno e mais grande. É errado de acordo com a gramática da língua portuguesa. Em espanhol, está tudo belezinha, é tudo tranquilo e pode, é permitido, tá? Está correto. Mais pequeno e mais grande. Outra dica aqui, outros exemplos aqui a respeito disso. Este zapato me parece mais pequeno que mi pie. Este zapato me parece mais pequeno que mi pie. Então, este sapato parece menor que meu pé. Observe a tradução em português, tá? Eu não uso mais pequeno que meu pé. Por quê? Porque na gramática da língua portuguesa, esta forma não é permitida. Então, eu adequo à língua portuguesa. Esta casa é mais grande que a minha. Esta casa é mais grande que a minha. Se eu fosse traduzir na íntegra, eu diria que esta casa é mais grande que a minha, tá? Mas, como não pode, na gramática da língua portuguesa isso não é correto, a gente traduz esta casa é maior que a minha. Professora, eu não poderia utilizar esta casa é maior que a minha? Não, pela gramática da língua espanhola, a construção deve ser feita desta forma, tá? Utilizando a partícula más e, logo em seguida, o adjetivo. Vamos a alguns exercícios, alguns exercícios. Elige a forma correta, comparativa ou superlativa. O termo é alto, tá? Então, você vai colocar a forma correta. Comparativa, você vai escrever de forma correta. Comparativa ou superlativa para o termo alto, para o adjetivo alto. Então, Rebeca é como sua hermana. Ella es que sus padres. Ella es de sua classe. Então, Rebeca é alguma coisa quanto sua irmã, né? Ela é de seus pais. Ela é alguma coisa de sua turma, da sua sala de aula. Alto. Já? Diana Gonçalves está ali dando um tempinho para vocês e vamos ver quem acertou. Muito bem. Rebeca é tão alta como sua hermana. Então, ela é tão alta quanto sua irmã. Ella é mais alta que seus padres. Ella é mais alta que seus padres. Então, ela é mais alta que seus pais.
Ella es la más alta de su clase. Ella es la más alta de su classe. Então, ela é a mais alta da sua sala de aula. Mais um. Vamos agora com o adjetivo frio. Frio. Então, me gostaria saber qual é o lugar frio de la tierra. ¿Es el Monte Everest un lugar frío como el Polo Norte? ¿O son los dos igual de frio? Eu estou colocando frio aqui nos espaços, tá? Mas vocês têm que colocar a forma correta. Comparativo ou superlativo. Vamos, um segundinho. Já? Muito bem. Vamos ver quem acertou? Me gostaria saber qual é o lugar mais frio de la tierra. Mais frio. Lembra lá da regrinha de colocar a partícula mais e mais o adjetivo. Então, eu gostaria de saber qual é o lugar mais frio da Terra. ¿Es el Monte Everest um lugar tão frio como o Polo Norte? É o Monte Everest um lugar tão frio quanto o Polo Norte? Ou são os dois igual de frios? Ou os dois são iguais de frio, de geladinho, né? de temperatura. Escribe a forma correta do adjetivo. Continuando, comparativo e superlativo. Essa atividade aqui é uma atividade que vocês vão escrever aí no caderno de vocês as respostas. José e Carlos são alto de la classe. Então, como é que eu vou construir essa frase, tá? José es tão alto quanto Carlos. Eu posso fazer várias frases a partir daqui. José e Carlos são os mais altos de la clase. La fresca es dulce que la naranja. La fresa es dulce que la naranja. La naranja. Isso aí dá um nó na língua da gente. Tem que treinar. La naranja, tá? Então, como é que eu construo? Utilizando aquelas regrinhas lá que nós vimos, tá? E mais aqui, mi calle es ancho, use ancho, que la tuya. Esta tarta es bueno que nuestro menú. La charla de hoy fue malo de todas. Então, anotem essas frases e construam essas frases para vocês treinarem o exercício anterior que nós estávamos colocando, utilizando aquela regrinha lá de colocar a partícula mais o adjetivo para poder construir as orações, tá? Eu até fiz aqui uma observação para vocês. Alguns superlativos não estabelecem comparação e vêm acompanhados destas palavras: todos, todo el mundo e ninguno. Exemplo: Martim es el niño más amado de todo el mundo. Martim é o menino mais amado de todo o mundo. Então, alguns superlativos não estabelecem comparação e vêm acompanhados de palavras todo, todo el mundo, ninguno. Não tem uma comparação. Outros superlativos são, que a gente pode usar nesse mesmo sentido aqui: bueno, boníssimo, fuerte, fortíssimo, valiente, valentíssimo. Adjetivos terminados em ble, blé, mudam para bilíssimo. Amable, amibilíssimo, noble, nobilíssimo. Por fim, existem os adjetivos que não aceitam superlativo. Isso aqui é muito importante que vocês deixem anotado. Por isso a Diana Gonçalves apareceu aqui, que vocês têm que anotar. Não aceitam superlativo os seguintes adjetivos: eterno, infinito, onipotente, omnipotente, imortal, único, muerto e defunto, tá? Não aceitam superlativo. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido fazer as anotações. Se não conseguiram, vão lá na plataforma Gonçalves Dias e peguem novamente os slides e anotem. Hasta la vista, hasta a próxima.